Pressionado, o relator da reforma da Previdência deve apresentar hoje algumas mudanças no parecer. De Brasília, os detalhes na reportagem de Levi Guimarães. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB, vai apresentar hoje a última versão do texto a ser votado na comissão especial. O período de debates terminou nesta quarta, atrasando o cronograma. A meta do governo era votar a proposta já nesta semana, mas os trabalhos da comissão devem ser encerrados na próxima. O presidente do colegiado, deputado Marcelo Ramos, do PL, lembra que o processo de votação também pode se arrastar. Claro que o processo de votação tende a ser um processo mais acirrado. O acordo de procedimentos com a oposição era um acordo que tinha a ver com o processo de debate. O processo de votação, obviamente, que os partidos, as forças políticas precisam marcar posição para a sociedade e isso tende a acirrar o debate. O prazo para aprovar a reforma no plenário, ainda no primeiro semestre, está ficando curto. O recesso parlamentar começa no dia 17. Para a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, o ideal é aprovar o texto da comissão no início da semana que vem, para dar tempo de votar no plenário. Então a gente está planejando a aprovação do texto para uma semana antes do recesso, justamente para que a gente tenha esse tempo aí nessa margem de erro. Se deixarmos para aprovar na comissão especial na semana que vem, aí diminui essa margem que a gente tem. Começa a ficar mais apertadinho, né? Aí a água já vai subindo para a linha do pescoço. O grande impasse no momento é a presença de estados e municípios no texto. A atual versão excluiu esses dois entes a pedido dos parlamentares, que não queriam arcar com o ônus de aprovar uma proposta mais abrangente. O relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB, crê que vai ser difícil recolocar o item no parecer, mas lembra que ele pode retornar na votação do plenário. O fato de ser lido, votado, não impede ainda que os governadores e os prefeitos, tanto os estados quanto municípios, ainda retornem para a reforma. É uma votação no plenário. Faz-se a votação no plenário de um destaque e eles podem voltar. Os estados e municípios para a reforma aqui junto com a União. Nesta quarta, governadores do Nordeste filiados a partidos de oposição se reuniram com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Eles pedem que a inclusão de estados e municípios seja condicionada à aprovação de projetos que aumentem a arrecadação dos governos estaduais. Alcolumbre cobrou mais apoio por parte deles. Mas é preciso que os governadores, especialmente do Norte e do Nordeste, entendam que para incluir estados e municípios é preciso a participação ativa, permanente e constante deles no apoiamento à reforma, mas acima de tudo no convencimento das suas bancadas. As novas mudanças no relatório da reforma da Previdência vão ser anunciadas na manhã desta quinta-feira. O relator já adiantou que, apesar de atender a pedidos dos parlamentares, não vai prejudicar o impacto fiscal previsto pela reforma. De Brasília, Levi Guimarães. É preciso entender as nuances desse debate em torno da reforma da Previdência. Até poucos dias atrás, dizia-se que a oposição obstruiria, mas que as forças governistas favoráveis à reforma tinham um número suficiente para prevalecer sobre a oposição e votar o projeto na comissão especial. Dizia-se também que havia um esforço para reincluir estados e municípios no projeto, mas se isso não ocorresse na comissão especial, o projeto seria votado e depois, na discussão em plenário, se voltaria a esse debate, inclui ou não inclui governos estaduais e municípios. Agora, a obstrução da oposição já é relevante na comissão e os estados e municípios têm que ser reinseridos já no debate da comissão. Tudo isso é conversa fiada para ocultar o que está pegando de fato nesse momento, que é uma discussão sobre emendas orçamentárias. O Centrão, que é um aglomerado partidário feito 100% financiados pelo déficit público, está querendo a sua parte na distribuição das emendas. É disso que se trata. Mesmo quem não entende de política consegue enxergar a politicagem.